Tem uma coisa estranha que acontece depois de orar. Você fecha os olhos, faz a oração, entrega tudo. E aí, uns 10 minutos depois, está com a mesma ansiedade de antes, às vezes pior. E a pergunta que fica é: o que quebrou? O que aconteceu entre o homem e esse estado de volta? A oração não é só um momento, é uma transferência. Você estava carregando algo, colocou nas mãos de Deus, e a partir daí o peso deveria ser diferente. Só que existe um conjunto de comportamentos que a maioria dos cristãos pratica logo depois de orar, sem perceber, que desfaz exatamente o que acabou de construir. Não é falta de fé, é falta de informação sobre o que vem depois do amém. Hoje vamos ver 5 coisas que você nunca deve fazer logo após orar. A primeira delas é voltar imediatamente para a mesma preocupação que acabou de entregar. Parece óbvio quando dito em voz alta, mas observe o que acontece no seu dia. Você ora sobre o dinheiro, sobre a saúde, sobre o relacionamento, e 10 minutos depois, sua mente está de volta no problema, rodando os mesmos cenários, tentando calcular como isso vai se resolver e quando. Filipenses 4, 6 e 7 diz para não andar ansioso por nada, mas em tudo pela oração, apresentar os pedidos a Deus. E então promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Guardar. Essa paz não é um sentimento passageiro. É uma proteção ativa, colocada especificamente para impedir que você retorne ao estado que a oração veio resolver. Quando você ora e em seguida retoma a ansiedade, não está só lutando com um problema difícil, está recusando a guarda, está pegando de volta o que acabou de depositar. A oração que termina em preocupação retomada foi uma oração que aconteceu com a boca, mas não chegou de fato ao coração. O segundo erro é tomar uma decisão importante no mesmo estado emocional que te levou a orar. Muita oração nasce de crise, situação urgente, pressão alta, emoção no limite, e aí você traz tudo para Deus, que é exatamente o lugar certo. O problema é terminar a oração e já agir, mandar a mensagem, fazer a ligação, cortar a pessoa. Provérbios 19, 2 diz que a pressa nos pés leva ao erro. A oração é o início do alinhamento com a vontade de Deus. Não é a luz verde para sair executando a sua própria urgência. Se você ora sobre uma situação e imediatamente age dentro do mesmo estado emocional que te empurrou a orar, você consultou Deus e agiu antes de qualquer resposta chegar. A oração virou ritual, uma coisa que você fez para se sentir melhor sobre uma decisão que já estava tomada internamente. A disciplina de esperar depois de orar é uma das mais difíceis e uma das mais necessárias. Não semanas, só o tempo suficiente para o barulho emocional baixar e a clareza ter espaço para aparecer. O terceiro erro, e esse é fácil de ignorar porque não parece contradição, é falar negativamente sobre a coisa exata pela qual acabou de orar. Você ora pelo casamento e 40 minutos depois está no telefone descrevendo tudo o que está errado no seu cônjuge. Você ora pelas finanças e na hora do jantar diz que não há saída. Você ora pela saúde e passa o resto do dia repetindo o diagnóstico com desespero. Tiago 3, 10 diz que da mesma boca saem bênção e maldição, e que isso não deve ser assim. A boca que acabou de levar um pedido a Deus não pode virar e falar derrota sobre o mesmo assunto sem criar uma contradição real. As suas palavras têm peso, a oração teve peso. O que você diz nas horas seguintes também tem peso. E quando os dois se opõem, você está trabalhando contra si mesmo de um jeito que é inteiramente evitável. Não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre entender que o que você fala sobre uma situação revela o que você realmente acredita sobre ela. E o que você acredita é o chão onde você está de pé. O quarto erro é usar o que você sentiu, ou não sentiu, logo depois de orar como prova de que Deus ouviu ou não ouviu. Depois da oração, muita gente faz uma checagem emocional. Se veio paz, se veio alívio, conclui que a oração funcionou. Se não veio nada, começa a questionar a própria fé, se Deus estava presente, se algo está errado. Hebreus 11,
Um diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Por definição, fé opera na ausência de confirmação sentida. Se a sua confiança na oração sobe e desce conforme o que você sentiu nos minutos seguintes, você está usando um instrumento menos estável que existe como termômetro da atividade de Deus. Seu estado emocional depois de orar depende do quanto você dormiu, do que comeu, do estresse que já estava presente antes de você sequer abrir a Bíblia. Emoção é informação, não é veredicto. Deus ouviu, independente do que você sentiu quando abriu os olhos. E o quinto, que é talvez o mais silencioso de todos, colocar condições no que acabou de entregar. A oração soa como rendição total. A linguagem é aberta, mas nas horas seguintes, condições vão sendo anexadas mentalmente. Você diz que confia em Deus, mas só se resolver de um jeito específico, só dentro de um prazo que você determinou, só se o resultado se parecer com o que você já tinha em mente antes de orar. O que começou como entrega vai virando negociação lenta. Lucas 22, 42 registra Jesus no Getsêmani orando: não seja a minha vontade, mas a tua. Não a minha resposta, mas a tua. Não o meu caminho, mas o teu. Quando você termina de orar e passa os próximos dias construindo mentalmente a versão da resposta que está disposto a aceitar, você não entregou a situação, delegou a execução, enquanto manteve o controle do resultado. Entrega de verdade inclui soltar o que assusta. Inclui os cenários que você não escolheria. Inclui a possibilidade de que Deus responda de um jeito que inicialmente parece errado, antes de se tornar exatamente o que você precisava. Rendição. Com condições, não é rendição. É gestão com roupa espiritual. A oração funciona. É uma das coisas mais poderosas que um ser humano tem acesso. Mas a porta que ela abre não fica aberta indefinidamente enquanto você faz o oposto do outro lado. Esses 5 comportamentos são como a maioria dos cristãos fecha nas horas seguintes, o que abriu no momento de orar. Se você tem orado com fidelidade e ainda sente que nada se move, olhe aqui primeiro. Olhe o que sua mente volta a carregar nos primeiros 10 minutos depois do amém. Olhe o que você fala sobre a situação até o fim do dia. Deus não está retendo. Muito provavelmente a abertura foi feita. O que aconteceu logo depois é que fechou. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdo que te diz a verdade sobre como a fé funciona na vida real. E compartilha com alguém que ora com fidelidade, mas continua carregando o que entregou.